Acho que você veio para aqui, para mim, me permita falar, muito abatida, né? Até com alguns sintomas depressivos, que também é muito característico, até pela queda hormonal, pelos declínios orgânicos da menopausa. E foi muito do nosso trabalho, foi entender da onde vinha essa tristeza. E essa tristeza vinha de perdas, e perdas são na vida. Então você percebe que se a gente começar a olhar para as coisas desmembradas, a gente vai chegar que as coisas são, muitas vezes, naturais. Que o envelhecimento, ele faz parte da vida e tá tudo certo. Como é que eu vou enfrentar isso, que é o chave da questão? E aí, só para fechar, trazer acho que talvez o ponto mais crítico. Para a mulher, isso não é tão fácil. Como, por exemplo, tomar. Não é. Porque o homem também envelhece. O homem também entra num período com declínios hormonais e questões. Só que a sociedade abraça com muito mais naturalidade do que a mulher. Porque a mulher, como você falou, a questão das perdas e tudo mais, a mulher tem um papel social de reprodução. E a menopausa, ela vem para mostrar para a sociedade que agora ela não produz mais. E não produz, será que vários âmbitos ou só na questão reprodutiva? Porque a mulher, como a gente falou dos projetos na menopausa, ela pode ter a abertura para fazer o que ela quiser. Mas será que essa sociedade permite isso? A maturidade, né? A maturidade não tem que ser associada ao envelhecimento e muito menos à menopausa. A maturidade é uma atitude. Pode ser em qualquer fase, né? A maturidade, ela vem muito diante do que a gente está conversando da aceitação. E entenda, aceitação por aceitação não é assim. Aceitação, ela tem uma base de conhecimento de informação. Conhecimento que é o alto, o individual, mas também de informação do que está acontecendo. Como você fala muito, a informação é poder. Por isso tem muita gente que faz questão de colocar a mulher numa posição de submissão, porque aí a crítica, porque aí a descoberta dela muitas vezes não acontece, então ela se mantém nessa posição. E quando eu falo isso, é importante a gente dizer que todo movimento de feminista mesmo, da parte científica, médica, ele começou na década de 90 para cá. Então a liberdade sexual, a pesquisa com a mulher sendo objeto de estudo é recente demais. Né? É muito recente, tem 30 anos. Então agora que a gente está tendo um pouco de subsídio para poder falar sobre tudo isso. E eu acho que é muito importante a gente falar, não colocando o homem e a mulher, né, o masculino e o feminino, a menopausa com o social em polos de conflito. Perdão, de confronto. De conflito sim, porque existem diferentes opiniões sobre muita coisa. Mas não precisa ser um confronto, não precisa ser versus. Com a informação, com esse lugar de cada um e a gente entendendo que o nosso papel é lutar sim, porque pra gente as coisas são mais difíceis, a gente vai construindo uma parceria. Né? Eu acho que o movimento de trazer o seu marido pra cá é retratar uma parceria, de que com diálogo, uma relação pode caminhar. Informação, porque ele precisava de informação, ele nunca passou por isso também, né? Exatamente. Então, uma coisa que você me falava e que eu levo isso pra minha vida sempre, é a questão da minha responsabilidade comigo mesma. Você sempre, quando eu tinha alguma queixa, que eu falava com uma coisa relacionada ao parceiro, ou ao profissional, ou à minha filha, enfim, eu relacionar numa relação social, enfim, ela sempre falava pra mim, eu estou tratando aqui a Patrícia, vamos voltar pra cá e qual a sua cota de responsabilidade, o que você pode fazer por você. Isso foi fundamental pra mim, sabe? Virou uma chave, que não é no outro, a mudança é em mim. E foi a partir disso que eu fui vendo, eu falei, tudo depende de mim. Se o outro, a partir disso, não participar, é o que até falei no storytelling essa semana, de uma pessoa muito querida, que me contou, que ela contou pro parceiro dela, na ocasião, que ela estava na menopausa e pediu ajuda. E ele não fez nada. Então ela mostrou o meu vídeo que eu falo onde o Marco está participando e eu estou informando e ele está trazendo informação como ele se sente. E ela mostrou pro marido. E aí ela falou pro marido, como a gente estaria hoje? Será que a gente não estaria melhor se você tivesse me ajudado na ocasião? Então, é o que eu falo, né? Ela trocou com ele, pediu ajuda, mas talvez ela não tenha munido ele de mais informações. Eu não sei qual foi a questão, porque eu não entrei a fundo. Mas a gente, talvez por receio, né? Por medo de, será que ele vai achar que eu não tenho mais, né? Não sou mais mulher? E fica com esses preconceitos na cabeça, não troca esse diálogo. E aí não leva mais informação, não fala, tô buscando ajuda, tô me tratando. E assim... De certa forma também não convida o parceiro
para entrar nesse processo de transição. Que entenda, vamos voltar a tentar naturalizar o que está muito pouco naturalizado, a menopausa como a puberdade. E aí eu não quero trazer esse sistema comparativo social que muitas pessoas, que a sociedade, né, faz o tempo todo, mas trazer que é uma coisa natural. Então quando você, primeiro, identifica em você, quando você falou, você está sempre trazendo para mim a responsabilidade, porque a responsabilidade é consciência. Se eu tenho consciência do que eu sinto, se eu tenho responsabilidade, se eu tenho consciência do que eu sinto, eu tenho consciência das coisas que estão acontecendo comigo, fica muito mais fácil eu passar isso adiante para as pessoas que interessam. E aí eu vou sair só, eu sei que o foco hoje é relacionamento, mas eu vou sair do relacionamento com o respectivo, ou respectivo, mas eu quero dizer, sair um pouco do relacionamento casal e entrar no relacionamento filhos. Né? Quantas relações pais e filhos, mães e filhos acabam sendo afetados por irritabilidade e tudo mais. Então é importante a gente entender que quando a gente primeiro olha para si, a gente consegue esclarecer pontos em nós e levar para o outro, trazer com uma comunicação mais assertiva e clara para o outro. E aí o outro também vai poder fazer a parcela dele, o famoso 50 dele, eu brinco, né? 50-50. Porque 50-50 para cada lado. Agora, se você joga pro outro a responsabilidade de livrar de você todas as dores e mazelas da menopausa, fica difícil. Você tem que identificar onde toca o sapato, onde o calo aperta. Porque tem mulher aqui, você trouxe questão de libido. Tem mulher aqui de 50 anos que tem uma autoestima elevada assim, e cara, a mulher traz aqui problema com o filho, traz aqui questão com o trabalho, então cada um vai saber o problema dela. Tem gente que não tem questão com a imagem, tem gente que tem questão como lidar para não afetar a imagem. Porque tem tanta gente difícil no longo da vida, do caminho, que ela vem fazer aqui, cara, peraí, eu preciso buscar estratégias e habilidades para continuar com a minha autoestima alta. Porque, claro, a gente está vivendo numa sociedade, então a gente tem que aprender a lidar com o social. E o social hoje coloca a mulher numa posição silenciada, uma mulher menopausada invisibilizada, e também coloca nas costas do marido uma responsabilidade de satisfazer independente de qualquer coisa. Não temos que usar esses polos, a gente tem que entender que cada um tem que olhar a si. E a partir desse olhar a si, desse autoconhecimento, eu posso levar para a minha relação algo mais concreto, algo mais assertivo, algo mais eficaz para a gente chegar a uma satisfação relacional. Que aí vai afetar a parte sexual, vai afetar a parte do dia a dia, o cotidiano do casal. E não só do casal, como eu estou falando, né? A gente está falando também dos filhos, a gente está falando também das relações que antecedem a mãe com a filha. Você, por exemplo, você traz muito sua mãe daqui, desculpa expor, mas na terapia, sim, ela traz muito, você traz muito sua mãe, você vê padrões se repetindo muito. Então, diante desses padrões, o que cabe a mim, já que eu tenho a consciência, cabe a mim fazer diferente. Por isso que eu disse, se eu não digo, eu repito. Autoconhecimento por autoconhecimento não adianta, é o que eu faço, é a minha aplicabilidade. A minha supervisora é uma pessoa que eu troco muito, uma mulher também de 60 a mais. Ela fala para mim uma frase que mudou muito a minha visão de clínica e de relacionamento, né? A transformação, ela vem no ato. Então, não existe transformação sem ação. É por isso que eu falo que só a aceitação e o autoconhecimento por si não quer dizer nada. O que eu faço com isso que faz diferente? Você escolheu mudar a tua vida, você escolheu vencer a barreira. Lugar de vítima. E o que quer dizer sair do lugar de vítima? Vencer os seus medos e ir atrás dos seus desejos, porque os seus desejos dizem quem você é. E aí, trazendo a questão da sexualidade, do desejo da mulher, tudo isso ainda é muito tabu. Mulher ter desejo, hoje em dia, é tabu. Queira as pessoas quererem falar disso ou não. Sexualidade feminina é tabu, sexualidade da terceira idade é tabu, sexualidade é tabu. Então, assim, menopausa e sexualidade, cara, são duplo tabu. Menopausa, sexualidade, envelhecimento, morte, porra, um tabuzaço. Como é que a gente vai acessar mulheres que sofrimento se a gente não consegue falar do básico?